Olá meninas, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Espero que estejam todas bem. Hoje estamos no dia 16 do nosso propósito. E hoje vamos falar sobre a perseverança na oração, ok? Então antes que nada vamos fazer a nossa pequena oração, pedir direção ao Espírito Santo que Ele venha nos guiar. Então fechamos nossos olhos e pedimos, Senhor Deus e nosso Pai, obrigado por mais um dia. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada pelas tuas direções. Senhor, nesse momento pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas. Que também o Senhor perdoe quem nos tem ofendido. Senhor, te pedimos também que o Senhor nos ensina cada dia a perdoar. Que o Senhor venha ao nosso encontro e nos mostre a sua perfeita vontade na nossa vida. Porque muitas vezes, Pai, estamos tão cansadas que por vezes pensamos que o Senhor não está a ouvir a nossa oração. Pensamos que as coisas talvez vão demorar a acontecer. Mas nos ensina a descansar no Senhor. Nos ensina a permanecer na oração. E principalmente no dia mau. Nos ensina, Senhor, a confiar na Tua misericórdia, na Tua bondade, Senhor. Porque o Senhor é poderoso para fazer milagres na nossa vida. O Senhor é poderoso para curar, para libertar, para sarar toda ferida, Pai. Então que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha nos abrir o nosso entendimento para que possamos estar firmes no Senhor. Para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida e que cada dia nós possamos entender que sem o Senhor nós não temos vida, que sem o Senhor nada avança, Senhor. Porque de que nos vale ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Então em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, fala com cada uma de nós. Que assim seja. Amém. Então, meninas, como eu tinha dito, vamos falar sobre a perseverança na oração. Ok? Então, vamos ler Lucas capítulo 11. Começamos a partir do versículo 5, que diz assim: Disse-lhes também, ou seja, Jesus falando aos discípulos: Qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho que apresentar-lhe. Ou seja, esse amigo foi à casa do seu amigo, não? E altas horas da noite, meia-noite, pediu ao amigo se podia dar pão, porque ele tinha um convidado dentro da sua casa. Então, ele não tinha nada para dar a esse convidado. Então, por isso mesmo, foi a procurar o amigo à meia-noite para ver se o amigo podia dar alguns pães para ele. Depois, no versículo 7, diz assim: Se ele respondendo de dentro disser: Não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te ajudar. Ou seja, o amigo disse: Eu não posso levantar agora para te dar os pães, porque os meus filhos já estão a dormir, a porta já está fechada, então sinto muito, agora mesmo não posso. No versículo 8 diz assim: Digo-vos que, ainda que não se levantasse a dar-vos por ser seu amigo, levantar-se todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que o houver mister. Ou seja, aqui Jesus está a dizer, o amigo tanto que importunava, tanto que insistia, preciso do pão para levar o meu convidado que está em casa. Era tarde. Tanto que insistia que o amigo, aquele que estava a dormir com os seus familiares, já tinha que render-se para dar o pão para ele. Então assim acontece com a nossa oração. Temos que ser pessoas com perseverança na oração. Talvez fizemos a oração e ainda não todos os dias estamos a fazer, não vemos resultados. Não vemos que Deus está a responder. Não vemos como é que eu posso dizer? Que nada está a mudar ao nosso redor. Mas temos que entender que a nossa oração, primeiro, acontece lá nos céus. Acontece no mundo espiritual. Nós não vemos, mas está a acontecer. Desde o primeiro dia que estamos a orar, Deus já ouviu a nossa oração. Ele já ouviu, desde o primeiro dia. Agora falta a perseverança. O que é a perseverança? É quando nós começamos
começar a dar o uso da fé. Porque a fé é acreditar em algo que não se vê. Então, a fé nos faz ter confiança em Deus, certo? É como no outro estudo que eu disse. Por exemplo, estamos a orar, a pedir a Deus para que nos dê direção a alguma coisa, para que nos abençoe, para que restaure, para que cure, para que liberte, ok? Em qualquer área da nossa vida. Mas a oração é a parte teórica, não? Mas aí já depois vem a parte prática, que é a parte onde nós vamos colocar a nossa fé. Ok, já fiz a oração, já clamei a Deus e já mostrei a minha causa. Deus já ouviu. Não podemos duvidar nunca, porque Deus, a partir do momento que fazemos a nossa oração, Ele já ouviu. Agora vem a parte onde nós vamos começar a colocar a nossa confiança em Deus para ver se realmente confiamos, para ver se realmente como vai ser exercitar a nossa fé. E essa parte não gostamos, mas essa parte é bom. Essa parte é muito bom. Por quê? Porque a nossa fé vai ser exercitada. O nosso eu também vai ser exercitado. Então é aí onde vamos ver se temos confiança em Deus ou não. Como, por exemplo, esse amigo veio altas horas. Veio pela meia-noite. Às vezes o seu amigo lhe dava um pouco de pão para dar ao seu convidado. Mas o amigo estava a dizer, é tarde, é meia-noite, meus filhos estão a dormir, a porta está fechada e eu não posso te atender agora. Mas porque o amigo terminou Jesus disse que o amigo já terminava em dar a ele o que ele queria. Por quê? Porque ele insistiu. Então nós não podemos dizer, não, já orei a Deus faz muito tempo, já orei a Deus faz muitos dias e não vejo nada, então eu desisto. Não, é agora que temos que insistir. Porque é agora que Deus vai ver a nossa perseverança. Porque fé sem obras, não, como é que eu posso dizer? Fé sem obras, não vamos ver a mão de Deus. Temos que entender isso, não podemos ter uma carta de condução só com a parte teórica. Temos que colocar a parte prática para poder ter a nossa carta de condução. E isso vai fazer com que a bênção, exercitar a fé, vai fazer com que a bênção, quando esteja na nossa mão, vamos ter responsabilidades, vamos valorizá-lo, vamos também ter o cuidado de cuidar dessa bênção. Então não vai ser uma coisa assim. Imagina que cada vez que pedíssemos uma coisa a Deus, Deus desse assim, do nada. Será que iríamos valorizar essa bênção? Não. Se Deus nos desse toda a bênção rápido, não vamos valorizar. Então temos que entender que para ter essa bênção conosco, temos que perseverar. Deus já ouviu. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Temos que entender que Deus é um Pai amoroso e misericordioso. É um Pai que zela pela segurança dos filhos. Então, se o que tu estás a pedir a Deus é algo que não te vai afetar a ti, não te vai te destruir, nem vai destruir o próximo, Deus vai te dar. E olhe lá, às vezes pedimos uma coisa para Deus, mas Deus quando vem faz melhor, e sempre faz melhor, muito mais do que nós mesmos podíamos pensar. Algo que nem podíamos pensar, porque pedimos a Deus uma coisa tão assim, que para nós é uma coisa grande, mas Deus quando vem, Ele faz de uma forma que nós ficamos mesmo de boca e olhos todos abertos. Entende? Então temos que entender que quando estamos fazendo uma oração, temos que colocar em prática a nossa fé. Temos que ser perseverantes. Não desistir. Porque Deus já ouviu, é meter na nossa mente, Deus já ouviu a minha oração. E se Ele não fez ainda, é porque ainda falta algo. E temos também que entender e falar assim, meu Pai, olha, eu já fiz a oração, eu já clamei ao Senhor, mas será que falta algo? Será que falta algo da minha parte para eu fazer? Porque se há algo da nossa parte e clamamos a Deus, Ele vai nos mostrar. Talvez é uma mania que temos, talvez é a nossa ansiedade, porque Deus não pode trabalhar num coração ansioso. Então, se estamos ansiosos, estamos preocupadas, temos que falar, meu Deus, limpa o meu coração, meu Deus, acalma o meu coração, em nome de Jesus, acalma o meu coração. Eu não quero ansiedade dentro de mim, porque Deus com ansiedade não vai trabalhar. Então, temos que pedir a Deus para nos tirar a ansiedade de imediato, ok? Então, eu quando estou ansiosa, assim, tenho que pedir a Deus para que me tire a ansiedade. Porque eu sei já que a tendência é de comer, é de buscar coisa, comer, é de fazer tudo acelerado. Não, meu Pai, me dê tranquilidade, tira toda a ansiedade dentro de mim e me dá visão. Porque às vezes o que está a faltar é tu tirar a ansiedade. Sabemos que sozinha não podemos, porque essa força não vem de nós. Tirar a ansiedade
e pedir a Deus para nos dar força, pedir a Deus para nos dar perseverança. E nós temos que entender que para ter a nossa bênção também temos que entrar na luta, na guerra, na prática. Então aí vem as lutas. O que oramos parece que está a vir tudo ao contrário. O que oramos parece que tudo está a vir e de uma forma que eu digo para eu desistir do que eu orei. Não, é quando está tudo mais, parece que tudo está perdido, é aí onde temos que perseverar e continuar a lutar. Não, eu já clamei a Deus, então agora eu vou perseverar. Há uma passagem na Bíblia de Daniel. Então, Daniel fez um jejum. Esse jejum de 21 dias. E Daniel, claro, todos esses 21 dias Daniel não via nada. Ele orou, mas não via nada. Então, veio um anjo a falar com ele e falou assim: Daniel, desde o primeiro dia que tu fizeste a tua oração, ela foi ouvida pelo Pai, ela foi ouvida por Deus. Só que houve uma batalha espiritual nos céus. Houve uma batalha entre as trevas e o bem. As trevas não deixavam que a tua bênção chegasse até ti. Mas Deus teve misericórdia de Daniel. Então, a bênção chegou até Daniel, o anjo chegou até Daniel. Por quê? Porque Daniel perseverou nesses 21 dias. Então, assim também como nós temos que perseverar nesses 21 dias. E pensar que Deus já ouviu a nossa oração, desde o primeiro dia, mas temos que entender que no mundo espiritual há uma batalha. Uma batalha com o quê? Com as nossas vontades, com os nossos sentimentos, como eu posso dizer, com os nossos pensamentos negativos, com o nosso coração falando que não vamos poder, com o nosso coração aí todo corrupto, enganoso, e falando que isso não é para ti, tu nunca vais conseguir, estás iludida, tu és uma fracassada, tu pensas que nunca conseguiste nada, tu pensas que agora é quando vais conseguir. Então, tudo isso é batalha espiritual do bem contra o mal. É claro que o bem vai prevalecer, Deus vai prevalecer, porque Ele é todo-poderoso, ele sabe de todas as coisas. Mas só que temos que entender que as trevas não deixam, ou seja, o nosso coração não deixa Deus trabalhar. Não deixa. Não é porque Deus não pode, não deixa. Então, nosso coração começa a entrar em trevas. Como? E trabalhando a nossa mente com tudo que é negativo, trabalhando a nossa mente com tudo que é contrário, ou com distrações. Porque se estamos nesse 21 dias, concentrar em Deus, concentrar no nosso propósito, concentrar na nossa oração, concentrar na nossa bênção, então o que é que faz nosso coração? Sempre busca alguma coisa para nos distrair. Porque Ele sabe que a bênção já foi ouvida, que a bênção já está preparada. E muito melhor do que nós pensamos. Mas o que é que Ele faz? Ele vem e nos começa a dizer: não vais conseguir, deixa isso para lá, isso não é para ti. Entende? Deixa. E tu várias vezes já tentaste coisa, nunca conseguiste, tu queres que agora quando vais conseguir. Ou simplesmente coloca no nosso coração preocupado, ansioso, talvez não com a bênção, mas sim com coisas que começam a acontecer, a suceder durante esse período que estamos a fazer esse propósito de 21 dias. Então o que acontece? Que tiramos o foco da nossa oração, tiramos o foco do que nós pedimos a Deus. Então, ao tirar o foco, começamos já a olhar para outra coisa, para o mundo. Começamos talvez a ver pessoas a ter a bênção que pedimos a Deus, mas pessoas a nosso lado a ser abençoadas com essa bênção. Deus ouviu essa pessoa é tão má pessoa, essa pessoa nem respeita a Deus, mas teve a sua bênção. E eu que estou aqui a sacrificar, a batalhar nesses 21 dias, Deus nem me ouve, não é assim? É assim. Então temos que entender que o nosso coração atrapalha a nossa oração. O nosso coração atrapalha a nossa fé. Porque é cheio de sentimentos de emoção. Somos nós que temos que posicionar-nos e falar assim: não, eu não aceito isso na minha vida. Deus, desde o primeiro dia, já ouviu a minha oração. Porque o amigo também, desde o primeiro momento, ou já ouviu o amigo a tocar a porta. Ele já ouviu. E ele respondeu: eu não posso. Não é assim? Deus também, desde o primeiro dia que nós fizemos a oração, Deus já ouviu a nossa oração. E se Deus não está a responder, dá glória a Deus. Porque quando Deus não responde, é porque Ele está a caprichar. Quando Deus não responde, é porque Deus trabalha no silêncio. Deus não trabalha dentro da bagunça, dentro de confusão, dentro de barulho. Não. Deus trabalha no silêncio. E nós temos que alegrar quando Deus está no silêncio.
Eu antes, quando Deus ficava no silêncio, eu ficava ansiosa, ficava aflita, ficava preocupada, falava assim, meu Deus, Deus não me ouve, Deus não ouve a minha oração, nada dá certo, parece que Deus não me está a ouvir. Será que... E, às vezes até o teu coração manda para a tua mente e fala assim, estás no pecado, e depois tu buscas pecado, não encontra pecado, já depois começas a inventar pecados que não são pecados, entende? Então um monte de coisa. Depois, e mesmo, vem pessoas a fazer comentários de coisas que vão afetar a tua fé. Por isso que nós temos que falar, meu Deus, blinda a minha fé com o sangue de Jesus. Blinda a minha mente com o sangue de Jesus. Por quê? Porque, também, blinda o meu coração com o sangue de Jesus. Por quê? Porque uma vez que nós fazemos a oração e a nossa fé é atacada, a nossa oração é atacada. Assim como disse o anjo, Daniel, nesses 21 dias, desde a primeira vez que tu oraste, a tua oração já foi ouvida. Só que houve uma batalha no mundo espiritual, dentre o bem contra as trevas, porque as trevas não queriam que a tua bênção chegasse. Entende? Temos que entender que as trevas é tudo aquilo que vem dentro de nós. É as vontades, é a voz do mundo a dizer que não conseguimos, que não somos capazes. É a voz da nossa mente a bloquear tudo o que Deus pensa de nós. Entende? Então tudo isso é trevas. Tudo isso é trevas. É pessoas a querer colocar impedimento e dando-nos uma palavra negativa, desmotivando-nos. Tudo isso é trevas. Então é uma luta. Quando oramos é uma luta contra a nossa fé. É esse familiar que nós oramos para que Deus venha restaurar. Parece que cada vez fica pior. Parece que desde que eu orei para a minha casa, parece que tem mais brigas na minha casa. Desde que eu orei pelos meus filhos, pelos meus netos, pela minha vida financeira, pela minha saúde, parece que tudo ficou pior. É trevas, porque ele vem e ataca a nossa oração. Ele vem e ataca a nossa fé. Para quê? Para que não haja um avanço, para que não haja uma prosperidade, para que não haja uma, como eu posso dizer, para que nós não possamos colocar em prática a nossa fé. Porque é isso que o nosso coração faz. Então nós temos que entender que tem momentos em que temos que pedir a Deus, meu Pai, blinda, quando sentimos tudo negativo, meu Pai, blinda a minha mente com o sangue de Jesus, blinda o meu coração com o sangue de Jesus, blinda meus olhos, tudo aquilo que tu vês que quer inclinar para tirar teu foco da tua oração, tirar teu foco da tua fé, blinda com o sangue de Jesus. E tu vais ver. Tu vais ver que Deus vai blindar e o teu pensamento vai começar a mudar. Porque Deus não disse nunca que tu és uma fracassada. Deus não disse nunca que tu não vais conseguir esse trabalho. Nunca que tu não vais recuperar a tua saúde. E em nome de Jesus a tua saúde vai ser restaurada. Se nesses 21 dias tu já oraste para Deus restaurar a tua saúde e fazer um milagre na tua vida, em nome de Jesus Ele vai restaurar a tua saúde. Tu vais ver milagre na tua saúde. Porque Deus é fiel. Mas para isso temos que crer. Não é acreditar, porque acreditar hoje acreditamos, amanhã estamos já trabalhando. Não, é crer. Meu Pai, me ajuda a crer, porque eu sou incrédula, me custa crer. Me ajuda a crer que o Senhor vai me ajudar, que o Senhor vai fazer melhor na minha vida. Entende? Então, por isso que durante esse período eu tinha falado, quero um marido restaurado, quero a saúde restaurada, mas Deus vai mostrando também durante esse período que Ele está em silêncio, e glória a Deus por estar em silêncio, porque se Deus começar a falar, nós estragamos tudo com a nossa ansiedade, com a nossa preocupação. Então temos que dar glória a Deus que Deus fica em silêncio, que Deus não fala, que Deus não revela, porque Deus quando não fala, eu acho que é a melhor coisa que pode nos acontecer. Imagina, pedimos uma bênção, Deus começa a fazer que essa bênção começa a dar a luz, e nós começamos a falar, e sabes que? Eu estou a ver meu marido e agora está avançado, sabe? Até me estará presente, até está mais amoroso, está mais cuidadoso. Sim, mas nós continuamos com as nossas manias, continuamos com as nossas coisinhas. Não é que tudo vai sair de uma só vez. Mas, daí, de repente, falamos com quem não devemos, vem, coloca o olho. Não. É o que eu sempre digo, um filho e ter um bebê, porque nós já sabemos que estamos esperando um bebê. Mas avisar antes de tempo, porque falam, por exemplo, a partir de 3 meses tu podes falar que vais ter um bebê, mas antes não fala. Por quê? Porque sabemos que pode ser superstição, não sei, mas esse tempo, quanto mais tempo levamos de gravidez sem as pessoas saberem, é melhor, porque são menos olhos
na nossa bênção. Então temos que entender que com Deus também é assim. Quanto menos falamos, mais Deus trabalha. Porque senão vamos começar a ficar ansiosos. E vamos começar a dar Deus instruções. Meu Deus, faz assim também, faz assim também, faz assim, faz assim. Então Deus deixa tudo no oculto, tudo no secreto, trabalha em nós e depois Ele vem e coloca a mão. Entende? É assim como Deus trabalha. Então, o nosso coração ansioso não deixa Deus trabalhar. Porque queremos que Deus faça na nossa hora, com a nossa vontade, com os nossos desejos, assim como nós queremos colocar aqui, e Deus não trabalha assim. Porque Deus já sabe que o nosso coração é corrupto, que é enganoso. Deus já sabe que nós não vemos o futuro, mas Ele sim vê. Então Ele vai fazer tudo maravilhoso. Ele vai restaurar a tua saúde, Ele vai restaurar a tua casa, Ele vai restaurar os teus filhos, o teu marido, a tua esposa, Ele vai restaurar a tua vida financeira, Ele vai restaurar todas as áreas da tua vida. Mas primeiro, Ele tem que restaurar a nós mesmos, para que nós não venhamos a colocar a nossa bênção como maldição. E depois falar, meu Deus, não era bênção. Por que agora estou a sofrer isso com a minha bênção? É porque nós não fomos restauradas. Nós não fomos lapidadas. Então nós não podemos ir para uma bênção com ansiedade. Imagina agora mesmo, eu pedir, por exemplo, uma comida, e eu vou, ok, essa comida eu já pedi, não? Assim, já fizemos a oração a Deus, então eu também já fui no restaurante, já pedi essa comida, mas eu já vou com ansiedade para comer essa comida. Já vou com ansiedade para receber a bênção de Deus. Então o que acontece quando eu vou tomar essa comida com ansiedade? Começo. O que vai acontecer comendo essa comida com ansiedade? Vou ter uma digestão. Vai me dar, talvez não é uma digestão, vou ficar, talvez, trancada, cheio de gases, sem poder até mesmo respirar. Ou diretamente vou para o toalete. Ou simplesmente termino num hospital porque a comida não caiu bem no meu estômago. Não é assim? Por quê? Por causa da ansiedade. Tenho que comer rápido. Ou termino também afogando-me com a comida e talvez nem consiga baixá-lo e direto para a morte. Morre. Não é assim? A mesma coisa com a nossa oração. Queremos rápido. Depois a oração e a nossa bênção. Imagina que vem. Depois terminamos por pegar a bênção tudo rápido e não temos estrutura para guardar a bênção. Então dá glória a Deus se Deus está no silêncio depois da nossa oração. Dá glória a Deus. E tem cuidado por causa da ansiedade, pensar que Deus, e se vir uma coisa aparentemente que parece bênção, pensar que Deus que mandou. Tem cuidado. Porque a bênção de Deus traz paz. A bênção de Deus não traz confusão, não traz ansiedade. A bênção de Deus traz paz. Então, sempre quando temos uma coisa, por mais boa que pareça, por mais boa que pareça também a proposta, meu Deus, isso vem do Senhor? É o Senhor quem está a dar essa bênção? É assim. Às vezes tem coisas que Deus está quase a nos abençoar e vem uma coisa que parece que é bênção de Deus. Sempre, na maioria das vezes acontece isso. Não, meu Deus, isso vem do Senhor? É o Senhor quem está a mandar essa bênção? E Deus vai e revela se é Ele que está a mandar essa bênção. Porque às vezes nos focamos em bênçãos que não são bênçãos e depois quando chega a nossa bênção não temos tempo para a nossa bênção. Então vamos fazer atenção. Sempre perguntar ao Espírito Santo. Espírito Santo, é o Senhor quem mandou essa bênção? E Ele vai e nos mostra. Ok? Porque aqui diz assim, diz Jesus. Deixa eu ver, desculpa. Diz assim, no versículo 9. E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lá. E qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem? Porque Deus aqui não fala, por exemplo, Jesus aqui não fala assim, e por exemplo, em vez de dizer, o Pai vos dará, por exemplo, uma casa, um filho, um marido renovado, uma saúde renovada, mas ele diz assim, e quanto mais dará o Pai Celestial,
o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Porque Ele sabe que uma vez que nos der o Espírito Santo, o nosso desejo principal tem que ser: meu Pai, eu quero o Teu Espírito Santo morando dentro de mim. Eu quero o Senhor, o Jesus fazendo morada dentro de mim. Porque Ele sabe que uma vez Jesus fazendo morada dentro de nós, nós temos o abençoador conosco. Nós temos a própria bênção conosco. Jesus fazendo morada entre nós, nós temos sabedoria. Então, toda bênção que vier, nós sabemos administrá-la. E Ele mesmo, uma vez vindo o Espírito Santo, Ele mesmo sente confiança em colocar bênção nas nossas mãos, porque Ele sabe que agora nosso coração não está inclinado para o mundo, não está inclinado pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, mas sim que agora nosso coração está inclinado e conectado com o seu Espírito Santo, está inclinado às coisas de Deus, está inclinado a obedecer a Deus. Então, uma mãe, um pai, quando sabe que um filho é obediente, eles têm prazer de deixar responsabilidades na mão do filho. Por quê? Porque sabe que esse filho vai obedecer, sabe que esse filho não vai desviar para outro caminho. Por quê? Porque esse filho já tem esse selo, já tem esse espírito dentro dele, já tem essa obediência dentro dele. Entende? Então, por isso que ele diz: se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará o Espírito Santo, o Espírito dele. Não nos dará essa força, essa determinação, essa sabedoria de saber lidar com as coisas do mundo, de saber lidar com o que é bom, com o que é mau. Então temos que entender que a nossa oração já foi ouvida desde o primeiro dia. Não deixe que o teu coração te engane, não deixe que o teu desejo te engane, não deixe a ansiedade, a perturbação, a preocupação tirar a tua bênção. Deus já te abençoou. Quando nós oramos, temos que pensar assim: Deus já me abençoou. Deus já me abençoou. Não estou a ver, ok, mas Deus já me abençoou, porque pela minha fé, Deus já me abençoou. Quando me diagnosticaram cancro, eu determinei: eu já estou curada. Passei por lutas, porque tive que colocar em prática a minha fé. Passei por lutas. Mas eu colocava aí, mesmo vendo tudo ao contrário, Deus já me curou. Tinha dias que eu chorava. Tinha dias que eu sentia medo, sentia. Mas quando eu sentia, falava: meu Deus, me limpa com o sangue de Jesus. Meu Deus, não aceito essa preocupação, não aceito essa ansiedade, não aceito e não confiar no Senhor. Então Ele vinha e me dava força, me levantava e eu ficava de pé. Mas a ansiedade, preocupação, opressão ia embora. Eu dormia toda noite, porque eu confiava nele. E Ele veio, mostrou que eu não tinha cancro, como falavam. Mas tive que perseverar. Do mês de novembro de 2023 até março de 2024, tive o resultado, que não era cancro. Mas, olha lá, tive o resultado que não era cancro. Mas depois do mês de março de 2024 até junho de 2024, falavam que ia ser, e para tirar o pequeno quiste que estava aí, ia ser uma operação complicada. Que eu ia ficar com uma bolsa gástrica aqui, que ia ser assim, que ia ser o outro, ou seja, sempre complicado. Mas eu falava: não, meu Deus já me curou. E Ele me curou pela honra e glória do nosso Deus. Pela honra e glória do nome de Jesus. Então, como também quando eu falava que me faltava comida em casa, eu falava: não, Deus proverá, Deus vai trazer comida na minha mesa. E Ele vinha e trazia. Como mais coisas que eu já passei, eu falava: não, Deus está restaurando. Eu via tudo o contrário, o meu lado destruído, eu via tudo o contrário, mas eu falava: Deus vai restaurar, Deus vai colocar a mão. Mas não é que, não sabe, então desde o primeiro dia tu viste tudo maravilhoso. Não, ficou tudo ao contrário. Mas Deus veio e colocou a mão. Por quê? Porque é a confiança, é a fé. E isso não vem de nós. Temos que pedir: meu Pai. Porque se alguém lhe falta fé, se alguém lhe falta sabedoria, peça a Deus. Peça a Jesus. Jesus vai tirar confiança, vai tirar paz no teu coração. Mas para isso tens que entender que tens que pedir. Porque ele pedir e dar-se lugar. Por quê? Porque nós às vezes pedimos, mas pedimos mal, como diz a palavra. Porque pedimos para os nossos desejos, para os nossos deleites. Não pedimos para que seja uma coisa boa, para que seja uma coisa que edifique. Não, pedimos para poder mostrar aos outros o que Deus nos deu. Para mostrar aos outros, se nós estamos com essa intenção de pedir a Deus uma bênção, para mostrar aos outros o que Deus está nos a abençoar, por enquanto estamos com esse pensamento, Deus não vai dar. Deus não vai dar. Temos que tirar a nossa mente e o nosso coração de que, se Deus me der essa bênção, eu vou esfregar na cara da outra, eu vou esfregar na cara do outro. Não. Por enquanto estamos com essa mentalidade, Deus não vai dar, porque estamos com a intenção de magoar o outro.
com a corrupção do nosso coração para magoar o outro, para mostrar ao mundo o que Deus nos deu. E cuidado, porque quando Deus abençoa é melhor ficar no silêncio. É preferível que o mundo saiba, porque já soube, de que nós falamos da nossa bênção. Então nós temos que entender que se estamos com essa intenção dentro do nosso coração de pedir a Deus uma bênção para esfregar na cara do outro, é melhor pedir a Deus para limpar o nosso coração. Porque senão depois essa bênção vai tornar uma maldição. E Deus não abençoa pessoas com essa intenção de ter uma bênção para esfregar na cara do outro. Por enquanto estamos a esperar não, a bênção para esfregar na cara do outro, para mostrar, olha o que Deus me deu, olha o que eu tenho, agora estou no nível mais alto. Não, Deus primeiro nos humilha, nos faz humilhar, nos faz chegar lá embaixo, para depois nos colocar lá em cima, porque Ele sabe que se nos colocar lá, aqui em cima, antes de quebrantar o nosso coração, vamos ser pessoas orgulhosas, egoístas, e em cima vamos pisar em cima do outro. Talvez só porque estamos, não é porque sejamos má pessoas, mas só porque estamos magoadas. E então a nossa tendência é de mostrar ao outro, olha, Deus me abençoou, olha, viste, eu sou mulher de Deus, Deus é comigo, se Deus é comigo, quem vem contra mim? Viste, bem feito, para tu veres que Deus é comigo, que eu sou melhor que tu. Não, assim Deus não vai abençoar. Tira esse pensamento do teu coração e da tua mente, tira esse sentimento, esse pensamento de ti, porque Deus não vai abençoar. Não, se é para fazer maldade para o outro, mesmo que o outro seja mau, Deus não vai abençoar. Começa a profetizar, meu Deus, eu tenho esse sentimento dentro de mim, limpa meu coração, que quando vier a minha bênção, não vai ser para mostrar ao mundo, não vai ser para eu me aparentar com aparência, mas sim vai ser para a honra e glória do teu nome, ok? Então vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo ao Espírito Santo pela sua direção. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos por mais uma direção. Senhor, te pedimos nesse momento que o teu Santo Espírito venha soprar sobre nós, trazendo a paz, tirando toda a ansiedade, tirando tudo aquilo que venha a ser aparência para poder mostrar aos outros a nossa bênção, mas sim que seja o Senhor a ser glorificado na nossa vida, que o Senhor venha nos acompanhar com essa bênção, que o Senhor venha tirar do nosso coração tudo aquilo que não te agrada, Senhor, porque o Senhor diz na sua palavra que nós pedimos, mas pedimos mal, por isso não é aceitada a nossa oração. Por quê, meu Pai? Porque muitas vezes nós pedimos para mostrar ao mundo que nós temos, para mostrar aos outros que o Senhor é conosco e não com eles, para mostrar aos outros que somos melhor do que eles, para mostrar aos outros que talvez nos feriram, para mostrar que hoje somos melhores, que hoje estamos restaurados. Não, meu Pai. A tua bênção não é para isso. A tua bênção é para nos restaurar, para nos libertar de toda opressão, de toda inveja, de toda maldade, de tudo aquilo que vem nos destruir no futuro, meu Pai. Então que nós possamos entender que o Senhor não nos quer dar a bênção para mostrar para os outros, nem para ferir o outro, mas sim para que antes de receber essa bênção, a nossa alma seja restaurada, o nosso eu seja restaurado, para que nós possamos entender que primeiro é a nossa libertação espiritual, antes que qualquer bênção. E o que o Senhor quer dar é o seu Espírito Santo, para que tenhamos sabedoria, para que tenhamos inteligência e principalmente ser responsável com tudo aquilo que o Senhor possa entregar na nossa mão. Meu Pai, se existe uma pessoa aqui que está triste, que está oprimida e não acredita que o Senhor possa fazer um milagre na vida dela, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha mostrar que o nome de Jesus é poderoso para restaurar qualquer área da vida dela, e que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela possa ver a tua mão aqui, diante da oração que ela está a fazer, que ela possa ver que o Senhor é misericordioso, que o Senhor não está chateado com ela, que o Senhor perdoa os seus pecados, que o Senhor quer restaurar, que cada vez que ela pensar que ela é uma pessoa má, que é uma pessoa que não merece o teu perdão, que o Senhor venha lhe mostrar que o Senhor é amoroso e misericordioso. O Senhor aqui não veio para julgar a ninguém, mas sim para salvar, sim para restaurar, sim para mostrar que só o Senhor cura, só o Senhor liberta. Então, se essa pessoa está a pensar que ela não merece o teu perdão, meu Pai, que ela venha se arrepender dos seus pecados e também venha a entender que o Senhor é o único que pode ajudá-la, que o Senhor é o único que não vai julgá-la nem colocá-la para trás, mas sim dar a confiança
a confiança que ela precisa, porque talvez ela esteja desenganada com o mundo, talvez ela não queira confiar em ninguém, mas o Senhor é poderoso para restaurar esse coração e trazer a paz. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo também eu peço, Senhor, tira toda a ansiedade do nosso coração, toda a opressão, toda a depressão, toda a angústia, toda a preocupação, retira, Espírito Santo, e sopra com o teu Santo Espírito, queimando com o teu fogo tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que atrapalha a nossa fé, tudo aquilo que atrapalha a nossa confiança no Senhor, e que seja o Senhor a trazer calma à nossa alma. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que esse dia seja abençoado com o sangue de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Que assim seja. Amém. Então, meninas, graças a Deus, desejo a todos um bom dia, que Deus vos abençoe e que ponham em prática. A ansiedade não aceitamos. Entrega a ansiedade para Jesus para que Deus possa trabalhar. Não é porque Ele não pode, mas simplesmente porque no coração ansioso Ele sabe que tudo que Ele fizer, nós mesmas vamos estragar. Ok? Então Deus vos abençoe e tenham um bom dia.